Quando ele falou isso, eu fiquei chocado, eu vi uma excelente oportunidade na minha vida ali aparecendo. Mas eu era um menino de 23 anos que tava na faculdade, que não sabia o que era um CNPJ, mil contra, sabe? Essas coisas. Sim. Então eu tive que me capacitar by myself, assim, sobre o que era empreendedorismo, né? E estudando muito e tal, eu vi que, beleza, tem que ser uma empresa escalável, tem que ter um propósito acima de tudo, tem que ter um crescimento exponencial, mas o mais importante são pessoas. Direto de Concórdia, Gigante Concórdia, conversas inspiradoras aqui no HJ22. E cada vez mais esse sofá vem ficando pesado. Só gente diferente, com muita história para contar e história inspiradora para gente trazer para nossa vida, para tanto profissional como pessoal. E aqui ao meu lado tenho alguém que jovem, mas já é condecorado, com histórias de sucesso e possivelmente também de sucesso. Seja muito bem-vindo, Fred. Tudo bem? Obrigado, tudo certo. Obrigado aí pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui em Concórdia, né? No meu estado de coração, né? Cresci em Floripa. Então, estar em Santa Catarina sempre é um É sempre privilégio. bom, né? E me diga uma coisa aqui, quem senta no sofá se apresenta. Quem que é o Fred que tá aqui à minha direita? Bom, o Fred, né? Literalmente Fred, né? Que eu brinco que só quem me chama de Frederica é minha sogra. Eu sou natural de Caxias do Sul, tenho 27 anos. Falo que Santa Catarina é meu estado do coração, porque eu cresci, adolescência, tudo, em Florianópolis mesmo. Morei um tempo fora do Brasil e hoje moro em São Paulo. O Fred, ele é um jovem, assim, eu acho que inquieto, né? Sempre fui considerado pelos outros com, ser muito ansioso, você não para quieto, tal. Hoje em dia eu vejo que isso foi uma coisa que fez com que eu, de repente, quisesse empreender tão jovem, assim, sabe? Uma vantagem competitiva ou um estímulo para isso, um gatilho para que acontecesse. Com certeza, com certeza. E eu escutei isso uma vez de um mentor meu que ele falou justamente isso. Ele, ser ansioso que nem eu, você tem que usar isso como vantagem competitiva, não como desvantagem pra você. E aí quando ele me falou, eu fiquei bem impactado, porque até então todo mundo falava que isso era uma coisa muito Opa, relaxa um negativa, né? pouco, tá muito ansioso. Relaxa, relaxa, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Óbvio que você tem que encontrar um equilíbrio, né? Não, sem dúvida. Ainda mais, eu acho que quando você é jovem, você começa a ter muita responsabilidade, você tem que encontrar um equilíbrio ali pra sua cabeça não explodir também, né? E até porque, assim, quando a gente fala jovem, não no sentido pejorativo, mas a gente sabe que cada ano que passa, a nossa caixa de ferramentas, de repertório aumenta e a gente tem mais poder de decisão baseado em histórico Com ou certeza. conhecimento. E o jovem, ele ainda tá crescendo essas caixas, né? Sim. Então o desafio às vezes é maior e chega uma responsabilidade antes do tempo que os seus colegas ou seus pares de idade, né? Exato. Por isso que é importante a gente errar bastante nesse começo pra gente ganhar, eu falo, uma casquinha ali, porque a gente já começa, não começa a doer tanto, né? Então, acho que isso é importante de a gente Mas que errar. mercado é esse que você atuou como empreendedor e você começou por onde, cara? Assim, eu trabalhei antes de começar a empreender no mercado de agronegócio, voltado para tecnologia, depois no mercado financeiro. E sempre quando eu entrei na faculdade, eu sempre tive na minha cabeça que eu amava restaurantes. Sempre assim, eu não sou o cara da balada, não sou o cara. Alto frequentador de restaurantes. Alto frequentador de restaurante, adoro gastronomia. Então, sempre tive esse pé, sempre estava nesse ambiente de restaurantes. Mas, sinceramente, eu sempre achei que isso fosse um hobby, né? Ok, Então, eu sempre tive certeza que eu gostava muito. E na faculdade, eu sempre tive certeza que eu queria empreender, assim. Sempre ok. tive certeza. Eu venho de uma família empreendedora, né? Onde eu escutei e tive muitos estímulos durante a minha vida a ser empreendedor também. E eu comecei a empreender no mercado de food service. Eu tava fazendo uma viagem, a minha mãe tava morando em Nova York, ela foi fazer um intercâmbio com 50 anos. Que massa. Ela sempre quis fazer isso, quando ela era mais jovem, ela não teve oportunidade. Fui visitar ela lá, e quando eu tava lá, eu falei, nossa, eu gostaria de ir pro Canadá, passar um final de semana, porque eu morei no Canadá quando eu era criança. Que cidade você Eu morou? morei em Burlington, numa cidade de 140 mil habitantes, super pequenininha, realmente pra aprender inglês, sabe? E aí fazia uns 6 anos que eu não ia lá visitar o pessoal. E aí eu comprei minha passagem, fui pro aeroporto de LaGuardia, tava ali no gate. E aí, o que que aconteceu, né, Luiz? Meu voo atrasou 3 horas, né? Todo mundo começando a xingar, todo mundo e tal. E eu falei,
Não vou deixar Deveria o ter ido de JFK. JFK, Não. porque quis mais LaGuardia não funciona. quis mais barato, aí me ferrei. Mas no final eu transformei esse desafio em uma oportunidade, porque eu fui tomar uma cerveja, comer uma coisinha num restaurante. Quando eu cheguei no estabelecimento, eu vi que cada mesa do restaurante tinha um cardápio digital, onde você conseguia fazer o pedido, Que ano que enviar foi o isso? pedido pra cozinha. Foi em 2018. E aí, na hora, eu tive... Putz, é isso. Né? Eureka. Eu juro, eu lembro exatamente dessa cena na minha cabeça. Eu falar, é isso. E eu tive um mentor, não sei se você já escutou falar do Antônio Maciel. Ele foi presidente da Ford, enfim, de vários grupos legais, assim. E ele sempre falou assim pra mim, Fred, o dia que você quiser abrir qualquer tipo de negócio, você tem que se basear nas 5 macrotendências mundiais. Que são... Eu não sei se eu vou lembrar das 5 de cara, mas uma era desintermediação de processo, outra era sustentabilidade, outra era a China. Ele sempre falava que você sempre tinha que trabalhar com tudo, assim, você não podia competir com a China, a China tinha que te favorecer, Sim. né? Ele falava muito da internet, que obviamente ele estava querendo dizer do digital, e ele falava tudo de energia, sinceramente agora eu não lembro, era um tipo de energia que ele falava. E aí quando eu vi o cardápio digital ali, eu lembrei da desintermediação, né? Que são empresas, por exemplo, a Sem Parar. Porra, você desintermedia ali o trabalho do guichê ali de você ter que pagar, né? Perfeito. A Rappi, de você ter que ir no supermercado, da 99, de você ter que ligar para a central de táxi. A desintermediação é a eliminação de etapas. De etapas, exatamente. Né? Que eu posso eliminar uma etapa que isso, de uma maneira, gera uma margem maior ou uma possibilidade de conveniência para quem está executando, está contratando o serviço. Exatamente. E aí a gente foi... Eu tive essa ideia, pensei nele na hora, fui pro Canadá. Quando eu cheguei no Canadá, meus amigos me pegaram no aeroporto e a gente foi pra um outro restaurante. O que tinha no restaurante? Menu digital. Exatamente. Aí eu pensei, pô, se eu tô nessa cidade de 130 mil habitantes, né, no Canadá, no aeroporto de... Um dos principais aeroportos já tem isso, uma hora isso vai chegar no Brasil. Porque você não enxergava esse tipo de serviço no Brasil. Não, no Brasil. Eu tinha, como era um frequentador de restaurante, eu sempre tive uma dor que o atendimento no Brasil não era maravilhoso. Tirando São Paulo, que é bom, né? E não é uma crítica às outras, é que realmente São Paulo tem uma Por conta do característica turismo, de serviço, né? Exato. né? É uma metrópole mundial que o serviço da gastronomia é um diferencial competitivo de São Paulo. Eu acho que tirando os lugares que são turísticos, né, que eles realmente têm um preparo maior, é difícil de você ter um atendimento, assim, de excelência. A-class, assim. Exato. E aí eu tinha essa dor, né, que eu já vivenciava isso, e tinha essa mensagem dele da desintermediação. Aí eu voltei pro Brasil e liguei pra ele, falei, eu queria marcar um café com você, pra marcar um papo assim, sabe, despretensioso. De, tipo, o que você acha dessa ideia? Se ele olhasse pra mim e falasse assim, eu achei uma merda, provavelmente eu ia pegar minha mala e ir embora. Mas o papel do mentor, do tutor é razoavelmente esse, você ter pontos de contatos que possam emprestar repertórios para que você tome uma decisão Exato. um pouco mais embasada, ou pelo menos em pessoas que você confia. Com certeza. E aí eu, antes de ir pra lá, obviamente, eu fui pesquisar, fui no concorrente, fingi que eu queria abrir um restaurante, contratar. Tinha um concorrente só na época. Isso também não foi um problema pra mim, porque eu sempre pensei que... O tamanho do Brasil. o tamanho do Brasil, exatamente. Tá Quantos estados, quantas pessoas, quantos restaurantes tem no Brasil, né? E aí na hora eu apresentei lá o business plan pra ele, né? Confesso que hoje em dia eu vejo que ele foi muito corajoso em investir em mim, porque... né, eu era um marinheiro de primeira viagem, mas na hora ele falou, Fred, adorei a sua ideia, eu acredito em você. Não, isso, provavelmente era isso que ele teve feito. A gente sabe que os investidores mais maduros, eles investem no founder. Com certeza. Não é na ideia. Com certeza. Porque a ideia, ela pivota, a ideia pode morrer, mas o founder é raro. Exato. E ele investiu em você. Com certeza. E aí foi assim que começou a Stime, assim. Acho que um ponto importante foi que quando ele falou isso eu fiquei chocado, eu vi uma excelente oportunidade na minha vida ali aparecendo. Mas eu era um menino de 23 anos que tava na faculdade, que não sabia o que era um CNPJ, 1000 contra, sabe? Essas coisas. Sim. Então eu tive que me capacitar by myself, assim, sobre o que era empreendedorismo, né? E estudando muito e tal, eu vi que, beleza, tem que ser uma empresa escalável, tem que ter um propósito acima de tudo, tem que ter um crescimento exponencial, mas o mais importante são pessoas. Aham. Tudo são pessoas, né? A gente entrega qualquer serviço para pessoas. E aí eu pensei, pô, eu tenho um investidor muito legal, que todo mundo ia querer ter, mas eu não tenho uma pessoa ali do meu lado
Pra remar junto, pra, Pra pegar, remar- pra exato. pegar na caneta e fazer acontecer. Pra eu Porque uma ligar- coisa é investidor do cash, outra coisa é o Exato. cara que senta ali do lado. Exatamente. E aí eu fiquei atrás disso, sabe? Eu pensei, pô, quem que eu posso trazer que entenda de repente de food service, não sei. E aí no final esse meu mentor me apresentou o Luiz, que é o meu sócio até hoje, que trabalhava na rede Wendy's, ou seja, tinha experiência em restaurantes. O Wendy's está no Brasil ou não? Porque Não. o Wendy's é norte-americano, é fantástica, que é uma... Estava. Eles não estão mais nos Estados Não, Unidos. não estão mais no Brasil. No Brasil. Nos Estados Unidos eles são super Ah, fortes. sim, não, porque nos Estados Unidos é uma rede enorme, Enorme, de enorme. de fast food nos Estados Enorme. Unidos. E aí foi assim que em 2018 surgiu a Stime. Eu, meu sócio Luiz, o Maciel como investidor, e com essa garra e vontade de querer fazer alguma coisa que impactasse ali os donos dos restaurantes, né? Uma coisa importante é... Muitas pessoas falam assim, que para você ter autoridade em determinado mercado, para você surfar bem como empreendimento, você tem que ter tantas horas de determinado mercado. As horas que você tinha era de consumidor, não de empresário. Você encontrou dificuldades? Você falou, eu não sabia nem que era o 1000 contra. Os que não sabem, o CNPJ ele tem uma fração, um pedaço do finalzinho que é abrevia 1000 ali, 1000 contra, 2000 contra. 1000 contra é a matriz, aí você tem a filial, etc. e tal. Mas você teve dificuldades por ser um alto frequentador de restaurantes, mas talvez não ter estado do lado da mesa do empresário? Total, porque eu não entendia, eu entendia de restaurante, mas eu não entendia da gestão de um restaurante. E assim, quando a gente quer lançar um produto, né, a gente precisa desenvolver, hoje eu tenho essa ciência, junto com o nosso cliente, não para o cliente. Então eu meio que, como cliente, eu estava desenvolvendo uma coisa que na minha cabeça eu achava que era legal. Só que eu não estava validando isso com os donos de restaurantes. Então, eu acho que no primeiro momento ali que eu quis entregar a melhor solução, quis fazer 1001 coisas, eu errei muito no começo porque eu não estava fazendo a solução com o cliente, eu estava fazendo para ele, na minha cabeça. A E aí, partir da sua perspectiva, que era uma perspectiva enviesada Exato. do usuário e não do empresário. Exato. Hoje, obviamente, qualquer coisa que eu comece do zero, por conta desse erro que eu cometi, que me custou muito dinheiro, muito Sim. esforço, muitas horas de trabalho, eu sei que qualquer coisa que for lançar, eu tenho que primeiro conversar com quem eu acredito que vá comprar o meu negócio. Ver realmente a dor, né? Porque às vezes a gente fica tão apegado, nossa, meu produto é maravilhoso e tal, mas às vezes ele talvez não esteja resolvendo. Talvez ele esteja lindo, mas não esteja resolvendo alguma coisa, né? E no Então, fim das contas, para tirar dinheiro do bolso de alguém, Exato. tem que resolver. exato. E eu tinha muito essa responsabilidade, sabe? Eu tenho até hoje, né? Óbvio, de, putz, alguém acreditou em investir em mim, então eu tenho que fazer da melhor maneira. Só que a gente também tem que entender que a gente vai cometer erros, a gente não tem que ficar se Vamos martirizando. falar de erros. Eu acho que não, ninguém faz algo pensando em errar. Não. Sempre tem boa intenção. Mas me dá um hot topic, assim. Um hot topic. Quais foram os seus principais erros? Ou aqueles que falam assim, nossa, esse doeu. Tem vários que doeram, vários. Eu tenho certeza que eu ainda vou cometer outros que vão doer muito mais também. Mas assim, naquele primeiro empreendimento que eu tava fazendo ali, né, marinheiro de primeira viagem, foi de querer lançar um produto com todas as funcionalidades. Então, putz, o cardápio digital com pagamento, eu queria que tivesse integração com estacionamento, só faltava... Feito melhor que perfeito. Se você esperar pra ficar perfeito e colocar todas, Exato. Sabe que eu tenho um sócio que ele fala assim, o MVP, o mínimo produto viável, o MVT, o mínimo teste viável, rapaz, ele pode ser a maior traquitana do universo, pendurado no clips, pode ser... Ali ele precisa ter, comprovar uma tese. Exato. O meu produto, por exemplo, né, era um cardápio digital. Qual que é a função básica? Hoje eu vendo de fora. É enviar o produto para a cozinha. Eu devia ter feito alguma coisa básica nesse sentido. Eu já quis colocar pagamento, já quis colocar... Já tava quis quase resolver fazendo integração com o Tinder ali. Não, você queria fazer algumas resoluções que estavam na sua cabeça, mas não necessariamente estavam na cabeça do E cliente. depois eu fui descobrir que não tava. O cliente não precisava disso. Então, Aquelas features que tomaram tempo, dinheiro... Não, eu gastei muito dinheiro. Podia ter feito muito. Assim, tem contratado Difícil mais fazer o gente e simples, tal. né, cara? Exato. E aí, esse foi o meu primeiro erro, assim, que eu falei, nossa. E isso tava nos livros que eu li. Isso tava nos cursos que eu você fiz. pulou, você falou, não... É porque a gente acha que não, comigo vai ser diferente, entendeu? Eu acho que esse talvez foi um outro erro, né? De a gente ter humildade, de a gente aprender, de a gente levar em consideração que a gente vai errar, né? Eu acho que um outro erro muito importante, que eu não abriria um negócio hoje, se não fosse dessa maneira, beleza, meu negócio
de tecnologia e alimentação, então eu tenho que ter um sócio de tecnologia e tem que ter um sócio que entenda de alimentação. Eu comecei com o Luiz, que era só de alimentação. Óbvio que a gente se ferrou muito, porque a gente não teve esse sócio também. Né? Aí vamos também fazer uma exploração. Acho que a gente está fazendo um checklist aqui dos desafios. A gente conhece alguns casos reconhecidos de mercado, né? Um CTO ou um profissional que coda tecnologia, que quer fazer uma solução, mas não tem um parceiro pensando em estratégia de negócio. Sim. A tecnologia por si só não se resolve. Não. Alguém que pensa negócios com uma tese de um produto baseado em tecnologia sem ter um partner ou alguém importante que entenda tecnologia, vai dar certo? Também às vezes não dá. Você tem que ter um cash bom para trazer um bom cara, claro, porque senão você não viabiliza, né? Eu acho que é muito fazer com que ele acredite na sua ideia, né? Obviamente. Seu CTO, na época ele foi contratado ou você... Na época, sendo bem honesto, ele foi contratado como aquelas software house da vida, e depois eu olhei para ele e falei assim, eu vou te tirar dessa software house, você vai ser meu sócio, e eu, obviamente, vou ter que... Pra botar ele com a pele em jogo. Game. E óbvio que ele, por já ser um executivo de mercado, também recebeu um salário, mas eu falei, cara, eu preciso que você me traga a sua visão como sócio da empresa. Porque, obviamente, a gente ia encurtar muito mais os caminhos, né? Não, e botar do mesmo lado da mesa. Será que a gente tá fazendo a coisa certa? Eu não Exato. quero contratar horas suas, eu quero que a gente faça a coisa certa. Isso foi essencial, assim, pra gente realmente melhorar muitos pontos. Então, eu acho que os meus 2 principais erros, assim, bem no começo, foram esses. E eu acredito também que, assim, gastar muito dinheiro... Assim, quanto mais dinheiro você tem no caixa, mais caca você faz. Não, cá entre nós, vamos falar assim. Se você tem um armário muito grande, você faz mais bagunça. Porque tem espaço. Exato. Experimenta ter um armário pequenininho. Porque... você vai te incomodar. Puta, eu preciso ajeitar aqui, que senão não vai dar conta. Eu não acho mais nada aqui. Hoje eu tava conversando com uma pessoa que trabalha comigo e eu falo, eu sou muito pão duro hoje na minha vida profissional, porque eu acho que no começo Você rasgou muito na carne. Tanto dinheiro que hoje isso me nutriu para que eu... você quer gastar dinheiro? Por quê? Não. Quanto que vai gerar? Ok, mas você precisa me trazer o contexto. Exato. E me convencer do investimento. Exato. Porque dinheiro não aceita desaforo, né? Eu acho que isso foi um erro, assim, sabe, de... beleza, fechamos com o investidor. Não, eu quero o dinheiro inteiro na conta. Não vem colocar tranches, não sei o que, tal. E eu acho que isso é muito importante. A gente tá com menos dinheiro porque a gente exercita muito mais o nosso pensamento, entendeu? Existe uma metodologia de planejamento, de inovação e de investimento, que é a metodologia investimento base zero, né? De o quê? Com base zero, de forma que você não tem capital, use o seu recurso não monetário para fazer acontecer. E isso faz com que você se esforce. Não, você sai totalmente da sua zona de conforto, né? Porque você vai pensar, nossa, como é que eu vou começar uma empresa sem recurso? Então, eu acho que isso foi um grande erro. E eu acho que eu tive muitos desses erros, óbvio que por conta da minha falta de experiência como empreendedor, por ser jovem também. Então, não é à toa que hoje, é o que eu sempre falo, a gente tem que pedir ajuda, né? Mas a gente também tem que pedir ajuda para as pessoas certas, né? Para as pessoas que querem genuinamente contribuir e tem algo a contribuir. E tem algo a contribuir, porque todo mundo também quer dar pitaco, né? Eu lembro que quando eu tava empreendendo assim, era, nossa, não, mas por que você não faz tal coisa? Mas por que você Engenheiro de obra pronta? De obra pronta. Com meu dinheiro? Você quer dar pitaco com meu dinheiro? Exatamente. Então eu acredito que foi isso, assim. E agora me conta uma coisa, eu queria dar uma acelerada, né, nessa sua trajetória para 2 momentos. O primeiro momento é o da... Para onde foi essa empresa da qual você é sócio? Ela é uma empresa autônoma, ela está profissionalizada, ela passou por um M&A. Qual é o momento? E depois eu queria que você falasse na sequência sobre Forbes Under 30. Ele é um título muito desejado, principalmente para o pessoal da sua geração. Muito. É prestigiado. O que quer dizer ser um Forbes Under 30? Mas antes você me conta onde é que está a empresa. Uhum. A gente vendeu a empresa no ano passado, né, para um dos nossos maiores concorrentes, que chamou Imenu. Mas óbvio que chegar até esse patamar de vender a empresa não foi fácil, porque assim, a gente fundou a empresa em 2018,
A gente teve todos esses erros que eu te falei, a gente teve lá. Durante a pandemia, rapaz. E aí em 2019 a gente tava indo muito bem. A gente tava trazendo várias marcas legais, a gente tinha fechado... E cá entre nós, o menu, ele é presencial, cara. Exato. Não, vou te contar o que eu tive que fazer pra... Justo agora, papai, comigo? Pra não quebrar, para não ter quebrado a empresa. Em 2019 a gente tava indo super bem, a gente entrou em várias marcas legais, a gente fechou parceria com várias empresas que iam revender os nossos produtos. A gente tava indo tudo muito bem. A gente, no final de 2019, tinha fechado parceria com a maior empresa de tecnologia voltada para o varejo no Brasil. E a gente decidiu que a gente ia captar investimento. E aí, em março de 2020, eu juro para você que a gente estava com 3 contratos para serem assinados com grandes investidores. Meu Deus. E aí veio a pandemia, né? A gente estava faturando super bem, a gente estava indo super bem e tal. E aí veio a pandemia, né? E aí... Você ser jovem e ser a tua primeira crise a pandemia, você, né, toma uma... De mão aberta. De mão aberta, né? Pá! Quase um chute lá embaixo, entendeu? E aí aquele momento foi muito impactante pra gente. A gente pensou em 1000 formas. A gente se olhou, eu e meu sócio, depois de 2, 3 meses, chorando as pitangas, né? Já tava com 15. Eu tenho um amigo que é o Gui Junqueira, Conheço, da claro. Gama, né? E eu tava conversando... A gente recentemente estava junto. No dia que ele fez o deal dele, nós encontramos e falamos assim: cara, todo mundo vai querer saber agora sobre o deal, mas ninguém vai me perguntar o dia que eu fiquei chorando 3 dias em posição fetal. Exato. Porque a vida do empreendedor, da startup, é uma vida de roller coaster, né, cara? Você tá sempre lá em cima, lá embaixo, tudo certo, e aí você tem um deal e é muita pressão psicológica. E tem dias de extrema pressão psicológica. Não, né? depois eu vou te contar, mas quando eu assinei o contrato do M&A, eu tive um burnout. Quando eu assinei, não antes. Porque eu tive Momento assinatura. Eu assinei, aí deu uma semana, parece que tudo aquela negociação e tal, foi assim. Soltou o corpo, esfriou. E ninguém entendia. Nossa, mas por que você já vendeu Agora essa empresa? Você tem que estar feliz. Exato. Mas voltando lá atrás, né, em março de 2020, aconteceu isso. Aí a gente se olhou, ou a gente pivota, ou a gente quebra. E aí eu não sei se você acredita em sorte, em destino e tal. Eu tava no sofá da minha casa. Não acredito em aleatoriedade, mas eu acho que ser provido de boa sorte quer dizer ser preparado para as oportunidades. Tava no sofá da minha casa, tomando meu vinho. A gente ia relaxar. Aí tava olhando o meu celular, meu Instagram. Aí veio um anúncio daquele reality show Shark Tank Brasil. Sim. Se você conhece. E participe da 5ª temporada do Shark Tank Brasil. Falei, bom... Tá aqui, eu tô bebendo meu vinho. Vou me divertir nisso, vou fazer essa aplicação. Eu vou falar um português bem claro, né? Eu falei, já que eu estou na merda, o máximo que pode acontecer, eu vou virar um meme em rede nacional. Bora lá. Bora lá. Aí eu me inscrevi de uma maneira muito despretensiosa. Eu me lembro que eu mandei um áudio pro Luiz, meu sócio, falando, haha, escrevi a gente no Shark Tank. Tipo, óbvio que a gente não vai passar, né? São 4, 5 mil pessoas que se inscrevem. E aí no final a gente foi evoluindo. A gente passou, né? Foi aquele momento de, nossa, que legal, animal, mas meu Deus, eu vou pra TV, minha namorada, minha família, todo mundo vai assistir É meio que um isso. all-in mesmo. É all-in, total. Porque assim, se não der certo, talvez aquilo pode gerar uma exposição ao seu Totalmente negócio que desnecessária. fragiliza. Exato. E a gente sabia desse risco. Então a gente se preparou, a gente fez mais de 100 perguntas, a gente se preparou e a gente foi muito lá assim. A gente sabia que, por conta da pandemia, os nossos números estavam horríveis. E que seria difícil captar investimento. Então, a gente tinha que estar muito preparado. Eles tinham que acreditar muito em mim e no meu sócio. E muito mudar o pitch, né? Porque a gente mostrou para eles que o cardápio digital, quando os restaurantes começaram a reabrir, ele ajudava no distanciamento social. Não, e outra coisa, ele não é um fast buck, do tipo, eu tô investindo agora e eu vou ter daqui 2 meses porque o mercado não está rotacionando na velocidade. Tava fechado. E aí a gente mudou o nosso pitch para falar, a nossa solução, ela ajuda os restaurantes no distanciamento social. A gente faz com que o garçom não pegue Covid porque ele não tá tendo tanto contato com o cliente. Enfim. O fundamento, você resolve outro problema. Exato. Com a mesma solução. E ajudava também os restaurantes na hora da reabertura a estarem com um custo muito menor por conta da tecnologia. Não, e uma eficiência, porque até voltar ia ter que rampar de novo os garçons em treinamento. Tinha muita gente que tava com medo também, né? E assim, a gente se preparou muito. Era assim, 2 semanas a gente se preparando, enfim. Fomos pro Shark Tank meio que com... É isso ou não é nada. E no final a gente foi investido pela Camila Farani. Legal.
que vai palestrar aqui também, né? Pois é. E com o Caio Castro, porque ele era um convidado especial no dia. Aí a gente foi investido por eles, né? Depois, obviamente, teve muito trabalho da Camila nos ajudar realmente a montar uma empresa de verdade. Depois a gente foi descobrir que a gente não sabia nada, que ela nos ajudou a, porra, a metrificar tudo, a nos ajudar a desenvolver uma área de insight sales, de ter um canal digital. E aí a gente foi se preparando para que quando o episódio fosse ao ar, que foi em fevereiro de 2021, Sim. e por conta do Caio Castro, né, porra, ser uma pessoa muito pública e tal, provavelmente ia ter uma audiência muito maior. Então, quando Você a gente... tinha que estar preparado para a demanda, porque aquilo ia despertar Exato. muita coisa, uma mídia espontânea, vamos dizer assim. Exato. Mas você ia gerar um topo de funil gigantesco, cara. E aí foi exatamente isso que aconteceu. E aí no dia do programa a gente, pô, foi sensacional, a gente saiu em vários veículos, a gente transformou tudo isso em negócios, o que fez a gente potencializar muito o negócio, o que fez com que a gente vendesse para a maior rede de fast food do Brasil, uma das maiores redes de fast food do Brasil, começou a acelerar muito o nosso negócio, que isso atraiu vários empresas, falando, nossa, vocês estão crescendo muito, vocês estão crescendo rápido, a marca de vocês está muito forte. Fui nesse restaurante, vi você, fui nesse restaurante, vi você, e foi assim que surgiu a venda da Style. Que legal, cara. Parabéns. Parabéns. Obrigado. E assim, não é simples e não tem receitinha de bolo. É muita porrada, resiliência para fazer a coisa acontecer. E antes de responder a sua pergunta, uma coisa que eu aprendi, acho que isso... Eu aprendi que pivotar, na minha percepção de Frederico Tonieto, não é necessariamente você, sabe? Ah, minha plataforma é um cardápio de tal, eu vou mudar para delivery. Mas às vezes é você fazer alguma coisa de uma maneira diferente. É girar o cubo. Não, pivô. Mas aí é pelo sentido pivô. Sim, sim. Eu tô aqui no mesmo eixo, eu dou o giro no negócio. Não é mudar de negócio, é fazer o pivô. Exatamente. E aí, por exemplo, o que foi o Shark Tank, né? Pô, além de eu conseguir o investimento, além de, pô, você mudar a minha vida por conta de ter dois caras assim, né? A Camila e o Caio na minha sociedade, ter todo o smart money, mas foi, querendo ou não, um marketing muito espontâneo, muito positivo, né? Com todo o respeito à Camila e o Caio, eu olhando do lado de fora, eu penso que o Shark proporcionou para vocês um desafio que fez vocês saírem do eixo onde vocês estavam. Porque vocês falam assim, vamos falar assim, será que vocês se provocariam de tal forma Não. assim mesmo? Não. No próprio negócio, se não fosse para passar pelo Shark Tank, de enxergar de uma maneira diferente, de mudar o pitch ou de enxergar algo novo? Então, ele criou um vetor positivo de mudança no seu negócio. Exato. E isso fez, assim, com que a gente tivesse... Sabe aquela oportunidade da sua vida que você fala, se eu não agarrar agora, eu não vou agarrar mais? E aí foi isso que a gente... aconteceu, né? E a gente também estava muito preparado, que isso nos ajudou muito. Aí é o que eu falei da sorte. Exato. É a preparação e a predisposição para chegar lá e acontecer. Tem óbvio que o nervosismo, você tava participando de um reality show. Você Né? tá brincando? Se não tiver o nervosismo, tá tudo 60 errado. câmeras, né? Você olha o meu episódio, eu tô lá, com meu coração, tum, tum, tum. Mas foi sensacional. E óbvio que daí, por conta da venda da empresa, né, por conta de a gente ter saído em vários veículos, de a gente realmente ter feito um case muito bacana, óbvio que com muito trabalho, com muitos aprendizados, aí a gente ganhou o título de Forbes Under 30. Né? Que é O que é o título Forbes Under 30? São os 90 jovens que são selecionados por ano, que são considerados mais influentes do Brasil, e aí tem várias categorias para isso. Cada categoria normalmente tem de 6 a, se não me engano, 7 jovens. Então tem a categoria, sei lá, de moda, de arquitetura, de arte, e aí tem a categoria de tecnologia e inovação, que foi a categoria que eu saí. Aí você pode sair em dupla, você pode sair em trio, enfim. E é um marco muito legal, porque óbvio que é uma coisa que já tinha passado na minha cabeça, mas quando você vê, né, pô, a Forbes te ligar pra falar que soube da sua história e tal, você fala, putz, acho que eu fiz alguma coisa certa. Até assusta, né, às vezes. Né? Assusta, e aí eu acho que o mais legal é você ver que alguém vai ler a sua história e essa pessoa pode se inspirar, né, que eu acho que isso faz muito parte do meu propósito de vida, né, de impactar os jovens que querem empreender, ou às vezes que estão dentro de uma empresa, mas querem, sabe, fazer alguma coisa diferente. Então, realmente, foi um marco muito legal na minha trajetória. E depois que você recebe o brand, né, vamos falar assim, o patch aqui, né, do Forbes Under 30, o que mudou na percepção das pessoas com você? Ou se tem alguma responsabilidade a mais, ou isso... Tanto faz, esse patch não... Eu acho que você tem uma responsabilidade, né? Principalmente com os jovens, de
putz, me conta como é que foi, você pode me ajudar? Então eu tenho muito essa responsabilidade, juro. Se você mandar uma mensagem no Instagram ou mandar uma mensagem no LinkedIn, óbvio, Não, é, dentro de consideração, dentro de padrões de padrões aceitáveis e aceitáveis, normais. eu sempre vou ajudar as pessoas. Porque se a gente chegou lá, foi porque várias pessoas nos ajudaram. Então eu acho que eu criei um senso de responsabilidade Legal. no sentido de querer ajudar as pessoas, né? Esse título, acho que trouxe pra mim de, beleza, eu ganhei o título, mas agora o que que eu posso fazer com isso? Eu posso impactar mais jovens, eu posso impactar mais pessoas. E óbvio que isso traz uma série de oportunidades também, né? Sim. De oportunidades que a gente também tem que aproveitar, né? Sim. Porque É uma onda. Tem é que uma surfar. onda, tem que surfar. Eu sou muito a favor disso. A gente aconteceu isso agora, né? Não vou ser Forbes Under 30, talvez daqui 20 anos, entendeu? Isso não vai refletir da mesma maneira. Então, é você também surfar um pouco a onda, mas impactar os jovens. Pra mim, o mais importante é impactar os jovens. E para a gente caminhar para o nosso sprint final, nós, quando estávamos conversando nos bastidores, eu queria falar muito sobre esse momento dos jovens e do que está da saúde mental. Quais você acha que são os pontos do desafio e que vale a pena falar para esses jovens de hoje? Eu sinto que eu tenho 27 anos, né? Eu sou super jovem. Mas eu sinto que é talvez a galera um pouco mais jovem do que eu, né? Repito, eu sou muito jovem. Eu acho que eles estão com medo, talvez. Eu sinto um pouco que eles estão com um pouco de medo do futuro. E talvez receosos, ou então, acho que a palavra foi desacreditados. Desacreditados, Né? Muitas às vezes até com falta de esperança, copo meio vazio, né? Exato. De sempre, sabe, jogar a culpa no outro. Ah, porque o problema Terceirizar o problema, né? O problema é porque a empresa que eu tô não me valoriza. O problema é o governo. O problema é o momento atual. Eu não tenho oportunidade. E assim, A minha cidade, a minha família. a minha família é o problema. Ah, porque eu sou de uma cidade do interior. Gente, a gente tá. Olha onde a gente tá hoje. A gente tá numa cidade de 80 mil habitantes com um evento gigantesco maravilhoso, entendeu? Pois é. Então eu acho que é muito trazer o jovem de tipo, seja responsável pelas tuas atitudes, entendeu? E veja as oportunidades que você tem na sua vida. Beleza, talvez não seja do dia pra noite, mas tem oportunidade ali. Se não tiver, vai atrás das oportunidades. E se você tá meio que desesperançoso, conversa com a galera que talvez tenha um pouco mais de experiência com você e peça ajuda pro pessoal, sabe? Porque eu, como jovem, sendo bem honesto, eu sou muito otimista com o futuro. Porque eu tenho certeza que cada vez mais os jovens vão ter acesso a diversas coisas que podem potencializar diversos negócios e favorecer. Porque talvez outras gerações não haviam esses recursos disponíveis e democratizados, né? Exatamente. E aí é uma questão de atitude e protagonismo. Não é um clichê falar de protagonismo, mas assim, cara, é preciso ter atitude, é preciso buscar. E quando não existe energia e combustível, encoste perto de alguém que tem. Exato. E eu acho assim, a importância também de construir teu legado próprio, sabe? Eu quero daqui 30 anos, 20 anos, quando os meus filhos olharem, pai, o que você fazia com 27, 28, 30, 35? Eu quero mostrar pra ele, eu ia atrás dos meus sonhos, entendeu? E não é porque alguém ficava no meu ouvido pra falar, Fred, faz isso, Fred, faz aquilo. Porque eu tenho esse negócio dentro de mim, entendeu? E eu quero transmitir isso pros jovens. Eu também quero ajudar os jovens. Então, legal. Acho que a minha mensagem é essa. E já que você deixou uma mensagem especial como essa, conta pra gente onde as pessoas te encontram, né? Se a rede que você usa é o Instagram, o LinkedIn. Quem quer ter um contato com o Fred, seja por uma mentoria ou dividir algum conhecimento, como é que as pessoas te encontram? Eu converso bastante com as pessoas no LinkedIn, então Frederico Tonieto com 2 T's. Podem me adicionar também no Instagram, mas eu converso muito com a galera no LinkedIn. Obviamente eu posto, às vezes, mensagens lá. Eu gosto de criar uma comunidade lá em torno disso. Eu também estou apoiando alguns projetos sociais. A gente está... Recentemente entrei no conselho de uma startup que chama Carteiro Amigo, que é para democratizar o CEP nas favelas. Óbvio que também pensando nos jovens. Sim. Né? Tô no conselho de algumas startups. E a galera pode me falar comigo no LinkedIn. Maravilha. Então, vocês que participaram aqui de mais um podcast, ou videocast, ou multicast, aqui da Conversas Inspiradoras, uma realização da Paulo Palestrantes e também da Clube, direto aqui do HJ 2022, da Gigante Concórdia. Queria agradecer a sua presença conosco, Obrigado. nos inspirando e trazendo
mais esperança para essa juventude e para as pessoas que estão em casa pensando em empreender. Fred, muito sucesso na sua jornada e Foi um espero te ver prazer, mais hein? vezes. Com certeza, com certeza. Vamos sim. Em breve voltamos com mais HJ 2022 ao vivo. Valeu!